Oi, gente, nós estamos falando sobre senso de propriedade. O senso de propriedade é quando as pessoas elas compreendem o que elas são peça fundamental, um resultado do coletivo, seja empresa, escola, na igreja, em qualquer lugar que for, ou no corpo de Cristo. E ela tem que trabalhar com excelência para que todos têm a eficácia dessa visão que eles já têm. Então eu falei do senso de orgulho, que é fazer parte delas e as pessoas devem ser honradas. E falei do senso de pertencimento, que é cada indivíduo, ele pertence a esse grupo, esse coletivo, o reino de Deus, e dessa maneira Jesus ele nos conectou com isso. E falei sobre a realização, que com a realização do indivíduo, ele é diretamente proporcional com algo que ele realiza no grupo. Perante disso, a organização a qual Jesus nos lidera, ele fez com que a gente se sentisse orgulho de fazer parte desse reino. Então, se você olhar, você vai ver que em Romanos 1,16 ele fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo está falando assim: eu tenho orgulho de fazer parte disso, eu tenho orgulho daquilo que eu prego, de fazer parte da família de Cristo ou de pregar o que eu prego. Pela Bíblia, nós começamos a ver o mandato de Jesus para a humanidade. E ele nos dá a visão daquilo que ele quer a respeito de fazer o que ele nos quer nas nossas vidas. Eu tenho um chamado para você. Esse chamado se alinha pelo chamado que eu tenho pela humanidade. Essa visão, ela se encaixa dessa visão para a humanidade. Então ele está fazendo com que a gente se sinta realizado quando a gente cumpre a sua obra. Deus é o melhor líder de todos e ele está nos dando a lição de como criar esses 3 sentimentos nas pessoas que estão nos seguindo. Dito isso, eu quero entrar em 3 valores principais, essenciais, para que você tenha esse senso de propriedade. O primeiro deles é fidelidade. Daniel é um exemplo muito bom disso. Em Daniel 4,19 dá um exemplo de Daniel, que o rei, que não era um judeu, ele não tinha as mesmas crenças que Daniel, Nabucodonosor, ele tem um sonho que é ruim para ele. Então Daniel interpreta e fala: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos, o seu significado somente aos seus adversários. Então Daniel estava servindo, não tinha os mesmos valores, mas quando ele interpreta, ele entende esse senso de propriedade. A pessoa que ele estava servindo, ele tinha fidelidade àquele homem, então ele sente a dor de falar: quem dera que isso não fosse para você. Então esse é um exemplo de como um valor que é chave para você ter esse senso de propriedade, de você ser fiel à pessoa que você está servindo, à visão que você está servindo. Então, nesse ensino nós vemos que o seu comportamento que nos ensina essa fidelidade. Quando o rei Nabucodonosor teve esse sonho, ele chamou, o seu servo e busca a interpretação. Então a resposta ela não foi positiva, uma vez que ele revelou o destino de tormenta ao rei. Então nós aprendemos que Daniel ele se tornou leal à autoridade do seu Senhor, porque ele teve compaixão com o que estava vendo que viria. Ele afirmou que se fosse pela sua vontade, ele destinaria o significado daqueles sonhos aos seus inimigos, a inimigo do rei. Como isso se apresentou participante de uma visão, ele tomou as dores do seu líder e agiu com um senso de propriedade. Portanto, se fizermos parte de uma equipe, nós devemos ser fiéis aos princípios e participar tanto quanto dos resultados positivos quanto dos negativos. Então temos que fazer com excelência.
José na Bíblia, em Gênesis 39, do 2 a 4, o Senhor estava com José e ele foi um varão próspero e ele estava na casa da casa do egípcio, vendo que o Senhor estava com ele e tudo prosperava em sua mão. Então ele achou graça em seus olhos e serviu e pôs entre a sua casa e entregou tudo o que tinha. O segundo valor era excelência. José era magnífico, ele era excelente. Uma coisa importante, embora a Bíblia estava falando que o Senhor estava com ele e ele prosperava, o Senhor estava com ele, mas ele tinha que fazer as coisas e ele fazia com excelência. E quando ele fazia com excelência, as coisas prosperavam. Então as pessoas viam isso em José. Você vai ver isso em diversas áreas. Ao longo da vida dele você vai encontrar esse ponto marcante na vida dele. Então o terceiro valor essencial é da recompensa. Então nesse momento que nós estamos vivendo o evangelho, que Deus já fez tudo, eu não preciso fazer nada, então deixa eu falar uma coisa, a recompensa ela faz parte da vida do cristão e fez parte da vida de Jesus. Em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que estava lhe proposta, suportou a cruz e desprezando a afronta e sentando à destra de Deus. Então, se Jesus ele suportou a cruz por causa da alegria, se você tem que ter senso de propriedade, você tem que entender que existe uma recompensa preparada para você. Ao longo do caminho vai ter diversas coisas que você não vai lembrar muito de ser excelente e nem vai ter motivação para ser. Mas a recompensa seja o valor que você precisa focar, sabendo que tudo que você está passando, as dificuldades, os processos, estão te impulsionando para a recompensa, para essa motivação, para você continuar indo na direção correta e sendo fiel, tendo esse senso de propriedade a respeito do que você está inserido. Esses são os 3 valores: fidelidade, excelência e recompensa. Lucas 16:10, a Bíblia fala: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Se vocês não forem dignos de confiança no que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Vocês só vão ter o que é seu quando você vai valorizar o que é dos outros. Quando você encarar as coisas dos outros como se fossem suas. Então é assim que você tem que cuidar e das coisas do líderes que nós servimos. Então o senso de propriedade ele demonstra maturidade, porque nós enxergamos a sua responsabilidade como uma competência de excelência para o desenvolvimento da organização, do projeto, da visão. Como um líder chamado pelo ministério de Jesus, é importante nós estarmos comprometidos com tudo aquilo que Ele nos confiou nas nossas mãos, tais como se fosse para nós mesmos. Quando nós sentimos possuidores de uma iniciativa, naturalmente nós aumentamos o nosso empenho e nós desenvolvemos, consequentemente, potencializamos os resultados. Dessa forma, nós devemos enxergar no nosso trabalho, na nossa família, no nosso grupo social, na igreja, em local que nós estamos envolvidos. Por meio de um aconselhamento sincero, de uma visão comum, nós seremos capazes de transformar a realidade e instituir os princípios celestes. Pergunte às pessoas próximas como elas te avaliam, o seu desenvolvimento na igreja, no trabalho, em casa, em sociedade. Explique rapidamente e ajude elas a também ter esse senso de propriedade. Dê um like e se inscreva no nosso canal. Até!